Estamos iniciando mais uma edição do TV Atende. A nossa convidada de hoje é a gerente em Vigilância em Saúde, Daniele Casarotto. Daniele, seja bem-vinda ao TV Atende. Eu que agradeço o convite. Daniele, os números da dengue voltam a preocupar a cidade de Andradas, que atingiu um ponto de 1,8? Isso. A gente volta aqui de novo para tentar pedir essa parceria com a população mesmo. Os números, eles indicam que estamos em estado de alerta. Não é uma coisa tão grave, mas a luzinha amarela começa a piscar novamente. Nós estamos com infestação de 1,8% no último levantamento que fizemos. Mas a gente vê que com índices muito menores que esse, existem epidemias graves em cidades que não estão muito longe da gente. Então a gente tem que ficar esperto mesmo. O que significa esse número 1,8? O Ministério da Saúde prevê uma infestação natural pelo mosquito Aedes aegypti de até 1%. Isso seria o natural, o que o equilíbrio ecológico permite. Acima desse número, quer dizer que existem muitos mosquitos vivos voando pela cidade. Ou seja, se eu tenho um mosquito e esse mosquito se contaminar com o vírus, eu posso ter uma epidemia. E aí fica muito mais difícil de se controlar a doença. Lembrando que a dengue é a maior doença, a maior arbovirose do mundo. Então, a doença transmitida por artrópodes, ela é a que mais preocupa no mundo todo. E no mundo são cerca de 100 milhões de pessoas contaminadas pela doença por ano. Então, são números bem relevantes. Nesse caso de 1,8 em Andradas, tem algum lugar mais crítico, mais preocupante? A gente teria, sim, um local mais crítico, mas ele já foi tratado. Então, agora não adianta falar que tem um lugar que é pior. Todos têm o mesmo problema, até porque as pessoas circulam muito, às vezes moram em um local e trabalham em outro, então todos devem ficar atentos, mesmo que a chuva não esteja aí com tanta frequência. A gente vê, como eu havia comentado, que o mosquito ele é muito esperto, então se ele não encontra um recipiente de água parada mais fácil, ele vai procurar outros. Nós temos visto, através dos nossos levantamentos, que a calha está seca, o pet que está no quintal está seco, mas aí ele procura a piscina pré-montada, aquelas de plástico que a gente monta no quintal para as crianças brincarem. Ele procura o pezinho do bebedouro de água, o ralo. Então são os focos, eles vão mudando, mas o mosquito não deixa de se reproduzir. No caso, já foi registrado algum caso em Andradas esse ano, ou até mesmo algum caso suspeito? Não, por enquanto não foi registrado nenhum caso. E por isso a nossa preocupação de vir aqui pedir esse vínculo mesmo, esse apoio da população. Por quê? Pelo histórico epidemiológico da nossa cidade, nós vemos que a partir do carnaval os casos suspeitos começam a surgir. Por quê? As pessoas viajam e acabam se contaminando fora daqui, e aí chegam na nossa cidade e trazem o vírus. Por isso que a gente pede que qualquer pessoa que viajou por motivo do carnaval, ou até por viagens curtas mesmo, foi fazer uma compra, foi trabalhar, foi de dia e voltou à noite. Se começar a aparecer algum sinal e sintoma da dengue, deve procurar o pronto atendimento ou a vigilância epidemiológica da nossa cidade e dizer que viajou. Por quê? Se não tivermos esse procedimento e essa coerência em toda a cidade, entre população e equipe médica, a vigilância epidemiológica não vai conseguir fazer o controle desse vetor. E aí a epidemia pode acontecer novamente. Não é isso que a gente quer. Hoje as pessoas estão mais preocupadas ou não? Eu acredito que infelizmente não. Como nós não tivemos mortes em Andradas ainda, e se Deus quiser nem vamos ter, todo mundo acredita, isso acontece numa cidade grande, isso não acontece comigo. O nosso medo é que, como a dengue é uma doença de susceptibilidade geral, qualquer pessoa pode ser infectada, a gente possa ver alguém da nossa família morrendo. E quando uma epidemia se instala, é bem difícil da gente contornar. Toda uma situação precisa ser modificada. Então a gente pede realmente esse cuidado. E 90% das ações, elas são ações que acontecem dentro do domicílio. O próprio morador limpando o seu quintal, olhando
os seus vasos de planta, tirando aquele brinquedo que estava lá fora exposto à água, à chuva. É isso que a gente pede, que a população nos ajude mesmo, para que a gente não veja um filho, uma mãe, um marido morrendo. Nesse caso, esse 1.8 são larvas encontradas. Essas larvas podem ter o vírus, como também não podem ter ou não? Esse 1.8 são de focos sem vírus. A gente não tem ainda a ocorrência registrada do vírus da dengue no mosquito Aedes aegypti. A gente tem o vetor, que é o mosquito Aedes aegypti, mas ele ainda está, digamos assim, são. Né? Ele só vai ficar doente quando alguém trouxer esse vírus de outra cidade para cá, que é a dengue importada que a gente fala. A partir desse momento ela começa a circular em toda a cidade e aí a gente já passa a falar que é uma dengue autóctone, que é uma dengue daqui de Andradas mesmo. Quem teve dengue uma vez, a próxima vez é mais complicada? Então, esse é o grande problema. São 4 tipos de vírus. Né? Um vírus não é mais forte que o outro, não vai provocar uma dengue mais grave que a outra, mas a gente sabe que a cada reinfecção que o indivíduo tiver, e ele sempre vai ser infestado uma única vez por um determinado tipo de dengue, mas na reinfecção a resposta imunológica pode ser muito exacerbada, e aí o que acontece? Eu posso ter um óbito. Como a dengue é uma doença que pode passar até despercebida, dependendo do grau da gravidade dessa doença, as pessoas podem até ter tido dengue sem saber. Então, não quer dizer que se ela nunca teve dengue antes, ela não vá morrer de dengue agora. Pode ser que ela agrave já numa primeira infecção vista por ela. Por quê? Porque pode ser que ela tenha tido anteriormente e nem ficou sabendo. Como diminuir esse 1.8? A população, a gente precisa e pede que nos ajude mesmo. Uma dica, as piscinas, os ralos, esses recipientes que têm água o tempo todo, a gente pode estar usando a água sanitária, que todo mundo tem em casa. Então, num ralo que você tem no quintal, exposto à água, ou até mesmo um ralo coberto, colocar 2 colheres de hipoclorito, de água sanitária, uma vez por semana. Se fizer isso toda semana, pelo menos ali ele não vai eclodir. Outra dica, lavar muito bem os pratinhos. A gente mudou o esquema de controle. O Ministério da Saúde tem feito várias mudanças, porque é uma doença que, principalmente em 2013, assustou e matou muito, tanto no Brasil quanto no mundo. E uma dessas mudanças foi o larvicida. Antes a gente lembrava dos meninos da dengue como aqueles que vão e colocam o pozinho na nossa casa. Hoje eles já não usam mais esse pozinho. O larvicida é um larvicida hormonal que não gera nenhum risco para a saúde nem do agente e nem das pessoas, só que ele só pode ser colocado em ambientes que tenham água parada. Então vamos supor que ele vá na minha casa e encontre um pratinho de flor, ele não vai poder colocar o larvicida líquido ali se ali não tiver água. Então a dona de casa vai ter que ter o cuidado de lavar esse pratinho sempre, porque como a gente vem dizendo, o ovinho do Aedes fica ali por 2 anos esperando a água para poder eclodir. Dentro de 7 dias ele eclode e sai voando. Então o importante é que ela lave pelo menos esses pratinhos uma vez por semana. E todos os outros ambientes, brinquedos que as crianças acabam deixando nos quintais, o pezinho do bebedouro que a gente tem visto, às vezes pinga a água ali, então tá sempre lavando. E é isso, e tudo que for reciclado, poder encaminhar para o lixo mesmo. Tá certo, Dani, eu agradeço a sua participação, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Conversando hoje no TV Atende com a gerente em Vigilância em Saúde, Daniele Casarotto.